romântico, digno de um casal que buscava reacender as chamas da paixão. Marli ajeitou a echarpe azul sobre os ombros e observou o marido com um sorriso sereno. Cowles, elegante em seu blazer bege e camisa social, checava os bilhetes, enquanto os atendentes cuidavam das malas. Era um homem prático, seguro de si, e apesar do passar dos anos, ainda mantinha o charme que tanto a encantara no início do casamento. Finalmente, amor, disse Marli, entrelaçando os dedos aos dele. Só nós dois. Sem reuniões, sem ligações, sem pressa. Cowles sorriu de lado e beijou a mão dela. É o que mais desejo. Só nós dois. E as montanhas lá fora. Minutos depois, foram conduzidos ao seu vagão. O interior do trem era um espetáculo à parte. Móveis de madeira escura, lustres de cristal, cortinas de veludo e poltronas largas, revestidas de couro caramelo. O aroma suave de lavanda flutuava no ar, vindo de pequenos difusores estrategicamente posicionados. O casal acomodou-se em sua cabine particular com janelas panorâmicas e um serviço impecável à disposição. O trem partiu lentamente, ganhando velocidade aos poucos, enquanto a cidade se tornava uma lembrança ao longe. As paisagens começaram a desfilar como um filme diante dos olhos atentos de Marli, que se encantava com cada curva, cada campo verdejante e cada povoado distante. Na segunda noite de viagem, durante o jantar no vagão-restaurante, algo inesperado aconteceu. Ela surgiu como se fosse parte do cenário luxuoso e intocado do trem, uma jovem de traços delicados, cabelos escuros, que caíam em ondas suaves sobre os ombros, olhos verdes como esmeraldas e um vestido de cetim vermelho, que parecia ter sido moldado ao corpo. Sua presença atraiu olhares por onde passava, mas foi Cowles quem se viu enredado por algo que ele não conseguiu explicar. Boa noite, disse a jovem, ao ser acomodada na mesa ao lado da de Marli Cowles. Sua voz era melódica, envolvente, com um sotaque leve difícil de identificar. Marli respondeu com um sorriso amigável. Cowles apenas assentiu, distraído pela súbita presença. A jovem também parecia notá-lo com algum interesse, mas de forma sutil, quase imperceptível. Sou Isadora, ela disse, ao notar que a conversa entre os três começava a fluir. Estou viajando sozinha. Precisei de um tempo para mim, sabe? Esses trilhos, às vezes, curam mais que qualquer terapia. Marli se mostrou interessada na história, enquanto Cowles mantinha os olhos fixos na taça de vinho, tentando disfarçar a inquietação que sentia. Isadora era magnética, e sua espontaneidade contrastava com a sobriedade da maioria dos passageiros. Ria com facilidade, comentava sobre literatura, cinema e viagens com propriedade, e parecia guardar segredos que Cowles desejava desvendar. Naquela noite, ao voltar para a cabine, Cowles ficou em silêncio. Marli, cansada, deitou-se quase imediatamente, sem perceber a insônia do marido. Ele se levantou, vestiu o casaco e saiu discretamente para o vagão de observação, onde Isadora estava sozinha, contemplando a noite estrelada. Que céu, não? Ela disse, sem se virar. Parece que estamos flutuando entre as constelações. Cowles aproximou-se e assentiu. É mesmo, surreal. Houve um silêncio confortável entre os dois. Isadora virou-se lentamente, os olhos capturando os dele como um feitiço antigo. Por que está aqui, Cowles? Ela perguntou, com um sorriso enigmático. Ele hesitou. Para reconectar com minha esposa. Comigo mesmo. E tem conseguido? Cowles engoliu seco. Sabia que deveria se afastar, mas algo em Isadora o mantinha ali, imóvel. Ainda estou tentando, respondeu. Enfim, Isadora sorriu novamente, dessa vez de forma quase provocadora, e se afastou com passos leves, deixando no ar um perfume doce e persistente. Cowles ficou ali, sozinho, sentindo o peso de algo que mal havia começado, mas que já se instalava em seu peito com força brutal. Nos dias seguintes, Isadora passou a cruzar o caminho do casal com frequência. Ora no café da manhã, ora nos passeios oferecidos pelo trem em pequenas paradas. Marli não desconfiava de nada. Para ela, a jovem era apenas uma boa companhia, uma nova amiga de viagem. Mas Cowles via mais. Ele notava cada gesto, cada olhar sutil, cada sorriso que parecia ser endereçado apenas a ele. Tentava resistir, manter-se fiel, lembrar-se da mulher maravilhosa que o acompanhava há mais de 10 anos. Mas a chama acesa por Isadora era intensa, perigosa e difícil de apagar.
Na noite do baile a bordo uma tradição do trem do Sol Dourado tudo mudou. Marli se arrumou com carinho, usando um vestido azul marinho, maquiagem leve, e o colar de pérolas que ganhara de Cole anos antes. Os dois desceram para o salão principal e se uniram aos demais passageiros. A música ao vivo embalava casais, enquanto garçons circulavam, com champanhe e canapés. Isadora surgiu tarde, com um vestido prateado e um olhar firme. Dançou com outros passageiros, conversou com o maestro, mas seus olhos encontravam os de Collins em silêncio. Em determinado momento, quando Marli foi ao toalete, Isadora se aproximou. Estavam na sacada lateral do vagão, onde o vento frio contrastava com o calor de seus olhares. Eu sei que você sente, Collins, ela sussurrou. E também sei que está tentando fugir de mim. Ele tentou falar, mas ela pousou os dedos nos lábios dele. Não precisa dizer nada, só não lute, se quiser sentir. E então o beijou. Foi um beijo breve, mas carregado de desejo, de eletricidade. Collins não reagiu de imediato. Quando finalmente recuou, o olhar de Isadora ainda o queimava por dentro. Boa noite, Collins, ela disse, desaparecendo em seguida no corredor. Marli retornou, sorridente, sem desconfiar de nada. Collins, por sua vez, mal conseguia encará-la. Sabia que cruzaram um limite. Um beijo podia parecer pouco, mas naquele contexto, era o prenúncio de uma tempestade. E a viagem, que começou como uma reconciliação romântica, estava prestes a se tornar um campo minado de sentimentos proibidos. O dia seguinte amanheceu nublado. Do lado de fora das janelas panorâmicas, uma neblina espessa tomava conta dos campos por onde o trem do Sol Dourado deslizava silenciosamente. O cenário, que outrora parecia mágico, agora transmitia um certo peso ao menos para Collins. Ele acordara cedo, inquieto, o beijo de Isadora ainda latejando em sua mente como uma lembrança que se recusava a desaparecer. Marli ainda dormia profundamente, seus cabelos espalhados sobre o travesseiro, os lábios entreabertos. Collins só observou, por alguns instantes com um misto de ternura e culpa. Aquela mulher era sua companheira há anos. Tantas histórias juntos, tantos planos. E mesmo assim, bastou um instante, um toque de lábios, para que tudo se desequilibrasse. Ele se levantou com cuidado, vestiu-se e saiu da cabine em silêncio. No vagão de observação, o ar estava úmido, e o silêncio absoluto. Collins sentou-se em uma das poltronas próximas à janela, buscando respostas que não vinham. Não sabia se era paixão, atração ou simplesmente uma ilusão alimentada pela atmosfera do trem, pela beleza de Isadora, pela rotina estagnada de seu casamento. Pensando em mim? Perguntou uma voz doce atrás dele. Collins virou-se devagar. Isadora estava ali, vestindo uma camisola longa de seda, um sobretudo creme por cima, e um olhar que era ao mesmo tempo inocente e incendiário. Você não devia estar aqui, ele disse, num sussurro tenso. Você também não, ela rebateu, sentando-se ao lado dele. Mas aqui estamos, Collins. Ele respirou fundo. Havia algo nela que o desarmava, uma mistura de doçura e atrevimento, de força e vulnerabilidade. Foi um erro. Aquele beijo. Foi inevitável, Isadora corrigiu, com os olhos fixos nos dele. E você sabe disso. Collins se levantou, desconcertado. Isso precisa parar. Marli não merece isso. Isadora sorriu, mas seu olhar entristeceu por um breve instante. Marli é uma mulher incrível, mas isso não muda o que está acontecendo entre nós. E quanto mais você fugir, mais vai arder. Ela se levantou e saiu, deixando Collins ainda mais confuso do que antes. Durante o café da manhã, Marli notou o semblante do marido, mas preferiu não insistir. Dormiu mal. Collins forçou um sorriso. Um pouco. Acho que estou me adaptando ao balanço do trem. Podemos pedir chá de hortelã. Dizem que ajuda. Ela apertou sua mão com carinho. Estou adorando essa viagem. A gente precisava disso, sabia? Collins assentiu, sentindo o estômago se retorcer. Marli estava radiante, animada com cada parada, cada paisagem, e ele estava ali, dilacerado por sentimentos contraditórios. Isadora apareceu mais tarde, vestida de branco, deslumbrante como sempre, e se juntou aos dois para um passeio guiado numa vinícola antiga, numa das paradas do trem. Caminharam entre os parreirais, experimentaram vinhos, ouviram histórias sobre a produção e o envelhecimento das uvas.
Marli ria com leveza, Isadora fazia comentários espirituosos, e Collins se dividia entre a culpa e o desejo. A cada olhar trocado, uma fagulha acendia. A cada toque acidental, um incêndio silencioso ganhava força. Mais tarde, de volta ao trem, Collins tentou se isolar. Foi à biblioteca do vagão cultural, um espaço silencioso com estantes repletas de livros e poltronas macias. Abriu um exemplar qualquer de Naura, mas não conseguiu se concentrar. Adoro Naura, disse Isadora, surgindo como uma aparição. Ele fala do amor como se fosse uma maldição doce. Collins fechou o livro com força. Por favor, me deixe em paz. Você não quer isso, ela respondeu, sentando-se diante dele. Eu sei que não. Collins se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. Está brincando com fogo, Isadora. E vai nos queimar. Ela não respondeu, apenas se levantou, passou os dedos levemente sobre o ombro dele e saiu, como se cada gesto tivesse sido ensaiado para deixá-lo à beira da loucura. Naquela noite, houve uma apresentação musical no vagão de eventos. Um quarteto de cordas tocava clássicos, enquanto os passageiros se reuniam em pequenos grupos, conversando, bebendo, aproveitando o momento. Collins evitava olhar para Isadora, que dançava com um rapaz loiro e sorridente. Ela o provocava sem dizer uma palavra. Seu vestido vinho era um convite à perdição. Marli, ao lado de Collins, conversava com uma senhora francesa, e não percebia o torvelinho emocional do marido. Quando o evento terminou, e já passava da meia-noite, Collins disse que precisava de ar. Não demora, pediu Marli, sonolenta. Está esfriando lá fora. Ele assentiu e saiu, o coração acelerado. Caminhou até o último vagão, onde ficava o deck de observação. E lá estava Isadora, sozinha, como se soubesse que ele viria. Oi, não vim por você. Eu sei, mas eu vim por você. Collins se aproximou, vencido. A luta interna, a culpa, o medo, tudo parecia dissolver-se na presença dela. Era como se o trem não fosse apenas um transporte, mas uma linha entre dois mundos, o real e o proibido. Isadora tocou o rosto dele com ternura. Você já não está mais no mesmo ponto de partida, Collins, e sabe disso. Ele não respondeu, apenas a beijou. Dessa vez, foi um beijo longo, profundo, faminto. O tipo de beijo que não se dá por impulso, mas por entrega. Quando se separaram, Isadora encostou a testa na dele. Essa viagem tem dias contados. Mas o que sentimos não tem horário para partir. Collins voltou para a cabine tarde da noite. Marli dormia, abraçada ao travesseiro. Ele se deitou ao lado dela, virando o rosto para o outro lado. Sentia-se partido, despedaçado por dentro. Havia feito uma escolha, mesmo que ainda não tivesse coragem de assumi-la. E a viagem, que deveria ser um recomeço para ele e Marli, agora era um redemoinho prestes a tragá-los. A pergunta que ecoava em sua mente era simples e cruel: até onde ele estava disposto a ir? O trem avançava pelas serras do sul como uma serpente dourada, deslizando por entre florestas de pinheiros, vales enevoados e montanhas cobertas de brumas. Lá fora, a paisagem parecia pintada à mão. Lá dentro, as emoções fervilhavam silenciosamente. Marli acordou com o som das rodas sobre os trilhos e virou-se em busca do calor de Collins. Mas ele não estava ali. A cama ainda guardava o afundamento de seu corpo, mas estava fria. Ela olhou o relógio, passava das 6 da manhã. Levantou-se e, ainda em sua camisola de seda branca, calçou os chinelos e abriu discretamente a porta da cabine. O corredor estava vazio. O trem ainda dormia. Marli caminhou devagar até o vagão de observação, onde encontrou Collins encostado na janela, os olhos perdidos na imensidão da floresta que o cercava. Não conseguiu dormir? Ela perguntou com voz suave. Collins se virou lentamente, forçando um sorriso. Tive um pesadelo. Não quis te acordar. Marli aproximou-se, envolveu-o com os braços e encostou o rosto em seu peito. Não há pesadelos aqui, só nós dois. Lembrando porque ainda somos nós. Collins a abraçou de volta, mas o gesto era mecânico. Estava ali fisicamente, mas longe demais em pensamento. Sentia-se dividido, como se caminhasse por dois trilhos diferentes, ambos levando a destinos opostos. O dia seguinte foi repleto de eventos a bordo. Um brunch no vagão panorâmico, uma oficina de queijos artesanais ministrada por um chefe francês,
e uma parada especial em uma estação histórica no alto de uma colina. O grupo de passageiros desceu do trem e foi guiado por entre construções centenárias, jardins floridos e pequenas lojas com artesanato local. Marlee e Collins andavam de mãos dadas, mas ela percebia que o olhar dele se perdia com frequência. Quando cruzaram com Isadora, Marlee sorriu com naturalidade, e a jovem, sempre encantadora, cumprimentou o casal com elegância. Mas havia algo no olhar dela que incomodava. Acho que ela tem uma presença forte demais, comentou Marlee, após a breve interação. É linda, claro, mas algo nela me parece fora do compasso. Collins não respondeu. Limitou-se a observar o horizonte, sentindo-se cada vez mais encurralado pela própria consciência. Naquela noite, durante o jantar especial de culinária italiana, Collins evitou o vinho. Sentia que qualquer gole a mais o faria cometer outro erro. A presença de Isadora a poucas mesas de distância era como um perfume que ele tentava ignorar, mas que impregnava o ar. Marlee, sempre atenta, finalmente quebrou o silêncio entre eles. Está tudo bem com você, Collins? Ele hesitou. Claro, só cansado. Talvez o movimento do trem esteja me afetando mais do que pensei. Ou talvez tenha algo mais, que você não quer me contar, ela disse, com um olhar firme. Você não é mais o mesmo desde a segunda noite. Está aqui, mas não está. E isso me assusta. Collins tentou responder, mas foi interrompido por um garçom oferecendo sobremesas. Marlee recusou, levantando-se com suavidade. Vou para a cabine. Fique à vontade. Ela se afastou com postura digna, mas seu olhar revelou algo mais profundo, mágoa e suspeita. Horas depois, Collins caminhava sozinho pelos corredores iluminados do trem. Chegou ao vagão da biblioteca e encontrou Isadora folheando um livro antigo de capa azul. Ela ergueu os olhos e sorriu, como se já o esperasse. Marlee percebeu? Ela perguntou, fechando o livro. Collins sentou-se diante dela, o rosto tenso. Ela está começando a desconfiar. E eu estou à beira de destruir tudo. Às vezes, é preciso quebrar para reconstruir, disse Isadora com calma. Talvez você só esteja descobrindo quem realmente é. Eu sou o marido dela, respondeu, com os olhos marejados. Ou deveria ser. Você está tentando se convencer disso. Ou a mim? Collins permaneceu em silêncio. Isadora se levantou, caminhou até ele e o envolveu num abraço que mais parecia um aprisionamento. Seus lábios roçaram os dele, mas dessa vez ele não correspondeu. Não posso continuar, disse, afastando-a com delicadeza. Isso vai machucar muita gente. Isadora deu um passo para trás, seu olhar revelando feridas que não eram visíveis antes. E você acha que eu não me machuco também? Collins, eu não escolhi me apaixonar por você, mas aconteceu. E agora? O que faço com isso? Ele se afastou, saindo às pressas, sem olhar para trás. Na cabine, Marlee fingia dormir quando Collins entrou. Ele deitou-se ao lado dela em silêncio, sentindo o peso de sua ausência emocional. No escuro, ela abriu os olhos lentamente e sussurrou: se você me ama, me diga. Agora. Sem mentiras. Collins ficou em silêncio. Seu peito apertava, a garganta travava. Palavras não vinham. Collins, ela insistiu. Ele virou o rosto para o lado. Eu não sei mais o que sinto. As palavras cortaram o coração de Marlee como lâminas. Ela sentou-se na cama, encarando-o à meia luz. Quem é ela? Collins fechou os olhos com força. A dor no rosto dela era mais do que ele podia suportar. Isadora murmurou. Marlee levou a mão à boca, como se quisesse conter um grito que não saiu. Meu Deus! Ela levantou-se com um ímpeto, caminhou até a janela, tentando conter as lágrimas. O trem seguia firme sobre os trilhos, enquanto tudo dentro dela desmoronava. Foi só um beijo. Tentou justificar Collins. Eu tentei parar. Você me traiu, disse Marlee, virando-se com os olhos cheios de água. Talvez não tenha me deitado, mas me traiu. No coração, na intenção, na alma. Collins não respondeu. Sabia que ela tinha razão. Marlee, com dignidade, pegou sua mala pequena e começou a guardar algumas roupas. O que você está fazendo? Ele perguntou, aflito, indo para outra cabine. Preciso de ar, de espaço, de mim. Collins tentou segurá-la, mas ela se esquivou. Você fez sua escolha, Collins. Agora me deixe fazer a minha. Na manhã seguinte, Marlee não apareceu para o café da manhã. Collins estava sozinho à mesa,
sentindo o gosto amargo da própria culpa. Isadora passou por ele, mas desta vez não sorriu, apenas lançou um olhar distante, frio, e seguiu adiante. Tudo estava diferente agora. O trem seguia sua jornada, mas os 3 corações a bordo haviam saído dos trilhos, e o fim da linha parecia cada vez mais próximo. A manhã nasceu límpida. O céu, agora azul e imenso, se abria como um novo convite para seguir em frente. Mas dentro do trem do Sol Dourado, a atmosfera era densa, quase irrespirável. Kohlhaas caminhava pelos corredores com passos lentos, tentando encontrar Marli desde que ela saíra da cabine na noite anterior. Havia passado mal a madrugada inteira, revirando-se na cama, ouvindo o rangido metálico do trem, que parecia zombar de sua angústia a cada curva. Ela não estava no salão de chá, nem no vagão de leitura, nem no deck de observação. Apenas ao adentrar discretamente a pequena sala de massagens, viu Marli, sentada em silêncio diante da janela, olhando as montanhas nevadas que passavam lá fora. Ela parecia tranquila, mas era uma serenidade forçada, como a de alguém que tenta se manter de pé depois de um terremoto. "Posso falar com você?" ele perguntou, com humildade na voz. Marli não se virou, apenas respondeu com firmeza: "Pode falar, mas não espere que eu responda." Kohlhaas se sentou ao lado dela, respeitando a distância que agora parecia intransponível. "Não sei por onde começar. Só sei que me perdi, e talvez tenha feito isso muito antes da Isadora aparecer." Ela respirou fundo, ainda sem encará-lo. Às vezes, é mais fácil culpar o vento do que admitir que já havia rachaduras na estrutura. "Você sabe, Kohlhaas, eu vim nessa viagem cheia de esperança. Queria acreditar que ainda éramos um casal, mas você já estava longe de mim mesmo antes de pisarmos nesse trem." Ele sentiu as palavras como pedras no peito. "Eu tentei, eu juro que tentei." "Você tentou, até o momento em que preferiu fugir com os olhos para outra mulher." Agora sim, ela o encarava. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia mais lágrimas. Havia determinação. "O que você teve com ela?" "Um beijo, 2. Algumas conversas. Desejo, mas não amor." "Nunca foi amor, Marli. Foi traição." "Foi confusão", corrigiu ele. Ela se levantou. "Confusão é o que a gente sente quando era a plataforma. O que você fez foi pegar um trem completamente errado e me deixar esperando no banco." Kohlhaas ficou em silêncio, sem coragem de tentar se justificar. "Eu quero ficar sozinha até o final da viagem", declarou Marli. "Não me procure. Não me force a conversar. Eu preciso entender o que fazer com tudo isso. E quando a viagem acabar?" Ela sorriu com tristeza. "Talvez a gente descubra quem realmente somos quando o trem parar." Isadora, por sua vez, sentia a dor do que não foi dito. Desde o último beijo e a revelação de Kohlhaas a Marli, ela se mantinha afastada. Sabia que não tinha o direito de invadir mais. Sentia-se culpada, ainda que tentasse se convencer de que não era a única responsável. Naquela tarde, enquanto lia sozinha no vagão cultural, Marli surgiu diante dela. Não havia raiva em seu semblante. Havia algo ainda mais desafiador, uma calma cortante. "Podemos conversar?" Isadora assentiu, um pouco surpresa. "Claro." Marli sentou-se à sua frente, cruzando as pernas com elegância. "Não estou aqui para gritar, nem para fazer cena. Eu só quero entender." "Entender o quê?" "O que você viu no meu marido, e o que achou que poderia fazer com o que sentiu." Isadora baixou os olhos. "Eu não vim com intenção de me envolver com ninguém, mas ele parecia tão sozinho, tão desconectado. Eu só me deixei levar. E quando percebi, já era tarde. Ele é meu marido, Isadora. Com falhas, com silêncios, com distâncias. Mas era meu." Ela se inclinou. "E você sabia disso?" Isadora engoliu seco. "Eu sei, e me arrependo. Mas me apaixonei, Marli. Me apaixonei de verdade. Talvez tenha me enganado, achando que ele também." "Ele não te ama", interrompeu Marli. "E eu acho que, no fundo, você sabe disso." Isadora olhou nos olhos dela, e não respondeu. Marli então se levantou com a cabeça erguida. "Se você quiser alguém que a ame, que a respeite, que caminhe com você, não procure nos braços de um homem casado, porque ali só vai encontrar solidão." E saiu, deixando Isadora sozinha com a própria culpa. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Kohlhaas comeu sozinho,
Marli jantou no quarto, recusando qualquer aproximação. Isadora não apareceu. Os músicos tocavam valsas suaves, mas o clima era outro. Quando o trem parou em uma pequena estação para uma visita noturna opcional, Collins aproveitou para sair e andar pelas ruazinhas da vila, tentando clarear a mente. A neve começava a cair levemente, como se o céu quisesse apagar as pegadas que ele deixava na calçada. Parou em frente a uma ponte de pedra. O rio corria calmo, refletindo a luz dos lampiões. Pensou em Marli, em como ela sempre fora sua base. Pensou em Isadora, em como se deixou levar por um impulso, por um sentimento que talvez nem fosse verdadeiro. Sentiu o frio invadir o peito. E decidiu que, ao voltar ao trem, tomaria uma decisão. Não podia mais manter-se dividido. Ao retornar, procurou Marli. Bateu na porta da cabine e esperou. Ela abriu, surpresa ao vê-lo ali, com os olhos cansados, mas sinceros. Eu preciso dizer uma última coisa, ele começou, e depois te dou o espaço que quiser. Ela fez um gesto com a mão, permitindo que ele continuasse. Eu errei. Me deixei levar por algo que não entendi, talvez pela carência, pelo tédio, pela vaidade. Mas quando você foi embora da cabine, Marli, foi como se a luz tivesse se apagado. O trem continuava lindo, luxuoso, mas parecia um túnel escuro. Eu descobri que posso me perder por alguém, mas só me encontro em você. Marli respirou fundo. Collins, as palavras são bonitas, mas não apagam feridas. Eu sei, só espero que, no final dessa viagem, você ainda me veja com alguma esperança. Porque eu quero tentar. Quero voltar. Ela o olhou com ternura, mas havia uma nova mulher ali, mais forte, mais inteira. Vamos ver, Collins, quando o trem parar. A gente decide. E fechou a porta com suavidade, deixando-o no corredor, onde a única coisa que se ouvia era o som do trem sobre os trilhos. Mas agora, não era mais só o trem que se movia. Corações também. E o destino, impiedoso ou generoso, esperava logo ali, na próxima estação. Os dias seguintes transcorreram com uma quietude estranha. O trem do sol dourado agora cortava terras geladas, florestas cobertas de neve e túneis antigos, que pareciam metáforas dos sentimentos de cada passageiro, dentro de suas luxuosas cabines. Os viajantes pareciam absorvidos por suas próprias histórias, mas ninguém mais do que Marli. Ela não voltou para a cabine que dividia com Collins. Preferiu manter-se em um quarto separado, onde as janelas lhe ofereciam vistas deslumbrantes. E o silêncio, a chance de se reencontrar. Passava longas horas escrevendo em seu diário, que não usava há anos. Em cada página, uma confissão, uma mágoa, uma dúvida, mas também sementes de algo novo que brotava ali dentro. Naquela manhã, ao acordar, sentiu algo diferente. Não era tristeza, nem raiva. Era coragem. Vestiu-se com capricho. Um suéter de lã bege, calça cinza e botas elegantes. Fez um coque no cabelo, e passou um leve batom. Olhou-se no espelho, mas não procurou juventude ou beleza. Procurou firmeza, e encontrou. Desceu para o vagão-restaurante, e se sentou sozinha à mesa, diante da janela, com vista para uma encosta coberta de pinheiros. Pediu café preto, croissants e frutas. Collins estava ali também, mas em outra mesa, observando-a com discrição. Ele parecia abatido, como alguém que esperava por um julgamento que talvez nunca viesse. Bom dia, senhora, disse um dos garçons, simpático. A previsão é de nevasca leve nas próximas horas, mas garantimos que o percurso será seguro. O trem sempre segue, respondeu Marli, com um sorriso leve. E nós com ele. Após o café, decidiu participar de uma das atividades do dia, uma aula de aquarela oferecida no vagão cultural. Já fazia anos que não pintava. Pegou os pincéis, os tubos de tinta e começou a rascunhar montanhas azuis em meio à neve. Foi quando sentiu alguém sentar-se ao seu lado. Eu não sabia que você pintava, disse uma voz masculina, calma, com um leve sotaque europeu. Era Alain, o bibliotecário do trem. Discreto, sempre elegante, com olhos verdes e barba por fazer. Marli o reconhecia das aulas de literatura e dos momentos em que organizava os livros com delicadeza. Há muito tempo não pintava nada, respondeu ela. Acho que deixei de fazer várias coisas por mim mesma. Está voltando a fazer. Isso é o que importa. Ela sorriu, surpresa com a gentileza. E você? Também pinta? Tento, mas sou melhor com palavras do que com cores.
Ele olhou para sua tela. Mas você tem boa mão. Consegue dar leveza até a neve. A conversa fluiu naturalmente. Marli sentia-se à vontade, algo raro nos últimos tempos. Alan falava de arte, de viagens, de sua infância na Alsácia. Não havia qualquer segunda intenção em suas palavras. Apenas presença, algo que ela sentia falta havia tempo. No fim da tarde, enquanto o trem deslizava por um trecho costeiro, Marli e Alan tomavam chá juntos no deck fechado. E o que você fará quando a viagem acabar? Ele perguntou, olhando o mar cinzento e agitado. Ela suspirou, olhando o infinito. Não sei, eu pensava que tudo estava certo, traçado, mas agora vejo que estava vivendo no automático. Talvez eu precise reaprender a ser só minha. Alan assentiu. Às vezes, é nas mudanças de rota que a gente se encontra. Kohlhaas assistia tudo de longe. Observava Marli rindo com Alan, pintando, lendo. Ela parecia desperta, mais viva do que nunca. E aquilo, embora despertasse um ciúme latente, também revelava algo que ele se recusava a ver antes. Marli estava florescendo sem ele. Naquela noite, enquanto o trem parava em uma vila para um jantar especial, à luz de velas em uma antiga estação de madeira, Kohlhaas decidiu tentar mais uma vez. Encontrou Marli na pequena praça coberta de neve, sozinha, observando crianças que brincavam com trenós. Está bonito, não? Ele disse, aproximando-se. Sim. Ela não se afastou, mas também não cedeu espaço. A pureza dessas crianças me fez lembrar de quando a gente acreditava que tudo podia ser eterno. Kohlhaas ficou em silêncio. Marli, eu não quero te perder. Talvez já tenha me perdido. Kohlhaas. Ela olhou nos olhos dele. Ou talvez eu tenha me encontrado primeiro. Eu estou arrependido. Sei que fui fraco. Me deixei levar. Mas eu amo você. Nunca deixei de amar. Então por que foi tão fácil me trocar por uma fantasia? Não foi fácil. Doeu em mim também. Mas eu fui covarde. E não soube enxergar você. Marli desviou o olhar. Eu não sou a mesma mulher que entrou naquele trem. E você também não é o mesmo homem. A questão é, vale a pena voltar a ser nós depois de tudo isso? Kohlhaas não soube o que responder. Porque, pela primeira vez, ele sentia que o que havia entre eles não era mais só amor, era também distância, feridas, e verdades que antes estavam soterradas pela rotina. Na volta ao trem, Marli encontrou Alan no vagão cultural, junto à lareira elétrica. Tudo bem? Ele perguntou, vendo seu semblante introspectivo. Tudo sim, só digerindo o passado. Ele sorriu. Você está no vagão certo, então. Aqui a gente transforma passado em poesia. Ela sentou-se ao lado dele, pegando um livro de Wenon. Maria riu que na estante. Acho que quero fazer isso com minha vida também. Transformar o que doeu em beleza. Vai conseguir. Eu sei. Os olhos de Marli brilharam. Pela primeira vez em dias, ela não sentia culpa. Sentia liberdade. E pela primeira vez, sorriu sem dor. Enquanto o trem atravessava a noite, e a nevasca começava a cair fina sobre os trilhos, cada cabine do trem do Sol Dourado guardava uma história. Uma que se partia, outra que renascia, e uma mulher, finalmente, decidida a deixar de ser passageira da vida dos outros, para conduzir os próprios trilhos. O destino, agora, não estava mais no mapa. Estava dentro dela. As montanhas brancas se erguiam imponentes do lado de fora, como sentinelas de gelo observando a passagem lenta do trem do Sol Dourado. O céu estava claro, e a luz do sol refletia nos campos cobertos de neve, criando uma beleza quase etérea. Lá dentro, porém, o trem carregava mais do que passageiros, arrastava histórias em conflito, despedidas silenciosas, e, para Marli, o anúncio de um recomeço. Já fazia 3 dias que ela não dividia a cabine com Kohlhaas. Dormia sozinha, sonhava diferente e acordava com uma leveza que desconhecia. Aos poucos, foi deixando de se culpar e passou a se escutar. Alan, sempre presente de forma respeitosa, tornara-se um novo espelho. Com ele, Marli ria, debatia, se redescobria e, mais do que tudo, sentia-se vista. Naquela manhã, o trem faria sua parada mais longa, a cidade de Winterave, conhecida por seus chalés de madeira, mercados de inverno e vistas panorâmicas. Uma espécie de paraíso escondido no coração da neve. Marli se preparou com cuidado, como alguém que não está apenas indo a um passeio, mas a um novo capítulo.
Vestia um sobretudo branco, cachecol cinza, botas forradas e um batom cor de vinho que destacava seu sorriso. Ao se olhar no espelho, pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho do que via. Cowles, do lado oposto do corredor, observava tudo em silêncio. O brilho nos olhos dela já não era para ele e isso o dilacerava. Cada gesto, cada palavra que ela trocava com Alain era uma lembrança dolorosa do que ele deixara escorrer por entre os dedos. A cidade estava coberta por um manto de neve recém-caída. Os chalés tinham fumaça saindo pelas chaminés, os sinos das torres soavam suaves e os mercados vendiam chocolates quentes, lã, velas perfumadas e esculturas em madeira. Marli caminhava com Alain pelas ruelas estreitas, encantada com o cenário. Parece uma vila saída de um livro antigo, disse ela. É, um lugar onde o tempo desacelera, respondeu ele. Entraram numa pequena galeria de arte local. Lá dentro, telas feitas por artistas da região retratavam paisagens nevadas, casais dançando, crianças brincando. Marli parou diante de uma pintura singela, uma mulher sozinha, sentada à janela, olhando a paisagem. Ela parece triste, comentou Alain. Não, ela parece livre. Sozinha, sim, mas inteira. Ele olhou para ela com admiração. Você também parece assim. Marli virou-se lentamente. O olhar de Alain era profundo, mas gentil. Ele não invadia, convidava. E, naquele instante, ela percebeu algo importante. Não precisava correr para os braços de ninguém. A liberdade que acabava de conquistar era preciosa demais para ser cedida tão rápido. Sorriu, agradecendo com os olhos, e desviou o olhar. Acho que ainda estou aprendendo a ser só minha. E isso é lindo de ver, ele disse. Enquanto isso, Cowles andava sozinho por Winterave. Entrou numa livraria e folheou um exemplar de O Estrangeiro, de Camus. Achou irônico. Era assim que se sentia agora, estrangeiro da própria vida. Um intruso na história de uma mulher que já não o pertencia. Sentou-se em um banco de praça e observou casais passarem, crianças rindo, senhoras tomando chá. Tudo parecia tão sereno. Mas dentro dele, o caos ainda reinava. Pensou em Isadora. Desde que Marli descobrira tudo, ele e a jovem haviam trocado apenas uma frase curta no corredor. Sinto muito dela e eu também dele. Ela parecia tão abatida quanto ele. Mas não era Isadora que ocupava seu coração naquele momento. Era Marli. Só ela. Sempre fora. Ele quis correr até ela. Explicar mais uma vez. Suplicar por uma nova chance. Mas então a viu, de longe, caminhando ao lado de Alain, rindo, com um brilho nos olhos que ele não via há anos. E ali, Cowles entendeu que havia perdido. Não porque ela estava com outro, mas porque ela havia voltado. Para si mesma. De volta ao trem, o clima era de despedida antecipada. Faltavam apenas 2 dias para o fim da jornada. O vagão-restaurante estava decorado com flores brancas e luzes amareladas para o jantar de encerramento. Um pianista tocava clássicos, e os passageiros se arrumavam com esmero. Marli chegou vestindo um longo azul marinho com bordados delicados. Alain a recebeu na porta com um sorriso discreto e um gesto de cavalheirismo. Cowles, de longe, mal conseguia respirar. Ela dançou uma valsa com Alain, depois com um senhor norueguês simpático. Riu, brindou, conversou com viajantes de todos os cantos. Cowles permaneceu sentado, isolado, assistindo tudo como quem presencia uma cena que não lhe pertence. Mas, após o jantar, Marli caminhou até ele, com um copo de vinho na mão. Podemos conversar? Cowles assentiu, sem conseguir conter a emoção. Você está linda, disse ele, com sinceridade. Obrigada. Sentaram-se na área externa coberta do trem. O frio era cortante, mas entre eles, o calor da verdade finalmente surgiu. Eu não sei o que vai acontecer depois que esse trem parar, disse Marli. Só sei que eu não sou mais a mesma. E você também não. Cowles apertou os olhos, como se tentasse não chorar. Eu te amo, Marli. Só queria voltar no tempo. Eu também te amei. Muito. Mas o que sobrou agora? Talvez não seja suficiente para recomeçar. Ele abaixou a cabeça. E Alain? Alain me ajudou a me enxergar. Mas não estou com ele. Estou comigo. Cowles fechou os olhos, absorvendo cada palavra. Você vai me deixar? Eu não vim nessa viagem para isso. Mas talvez a viagem tenha me mostrado que eu mereço.
Mais do que remendos. E você também. Ela se levantou com leveza e beijou a testa dele. Quando o trem chegar ao fim, vamos decidir, não antes. Até lá, viva o que resta da jornada. E tente, ao menos uma vez, olhar para si sem máscaras. E saiu, deixando-o sozinho com o som ritmado dos trilhos, que agora pareciam falar mais alto do que qualquer palavra. Naquela noite, enquanto o trem atravessava um túnel iluminado, apenas por refletores de emergência, Collins escreveu em seu caderno de anotações, coisa que não fazia desde os primeiros anos do casamento. Escreveu para ela, escreveu para si. Do outro lado, Marli dormia em paz. Pela primeira vez, sonhou consigo. Mesma inteira, serena, livre. O trem seguia, e o fim da linha, cada vez mais próximo, não era mais uma ameaça. Era apenas o começo. A última manhã a bordo do trem do Sol Dourado amanheceu com um silêncio solene. Era como se o próprio trem soubesse que estava prestes a concluir sua jornada. Faltavam poucas horas para a chegada ao destino final, uma estação charmosa, ao sul da França, onde os passageiros se despediriam para sempre uns dos outros, e talvez de quem eram até então. Marli acordou antes mesmo do sol nascer. Sentou-se junto à janela, vendo os campos nebulosos ganharem vida sob os primeiros raios alaranjados do dia. O coração batia calmo. Seria o último amanhecer naquela cabine, e havia uma sensação de conclusão, como se algo dentro dela tivesse finalmente se encaixado. Fez seu chá com mel, vestiu um suéter branco e sentou-se para escrever mais uma página em seu diário. As palavras vinham fáceis agora. Não havia mais confusão, apenas lucidez. Descobri que não preciso ser metade para ser inteira. A dor me trouxe até aqui, a verdade me libertou, e agora, finalmente, posso seguir por mim. Enquanto isso, Collins acordava inquieto. A última noite havia sido insone. Escrevera até tarde, remoendo lembranças, tentando montar um quebra-cabeça. Feito de arrependimento, amor e culpa. A presença de Marli, mesmo distante, era ainda o centro de tudo. Não havia mais como fugir. Aquela seria a manhã da conversa definitiva. O café da manhã foi servido no vagão panorâmico. Todos os passageiros estavam reunidos, com rostos de quem sabiam que aquele momento era especial. Trocaram sorrisos, contatos, despedidas antecipadas. Muitos falavam da viagem como uma experiência transformadora. Marli entrou com elegância, cabelo preso num coque leve, olhos serenos, postura firme. Cumprimentou alguns passageiros, conversou com uma senhora canadense e sorriu para o jovem casal que fizera amizade nos primeiros dias. Collins só observava do outro lado do vagão. O tempo parecia mais lento enquanto ela se aproximava. Podemos conversar? Ela perguntou, repetindo o gesto que ele próprio usara dias antes. Claro. Foram até o vagão de observação. Sentaram-se frente a frente, o cenário lá fora se movendo suavemente atrás dos vidros. Eu pensei muito, Collins, sobre nós, sobre mim. Ele a escutava como quem escuta uma sentença, mas com olhos esperançosos. E a dor que você me causou despertou algo. E isso não é só negativo. Ela o olhou com ternura. Doeu, sim. Mas também me fez olhar para dentro. Eu estava vivendo no modo automático há tempo demais, esperando você preencher o que era minha responsabilidade. Preencher. Eu me arrependo. Me perdoa, Marli. Eu te perdoo. De verdade, não quero carregar mágoa. Mas o perdão não muda o que vivemos. Não apaga o beijo, nem o abandono emocional. Só me liberta de carregar rancor. Collins engoliu seco. Então, é o fim? Ela hesitou, olhou o horizonte pela janela, depois voltou-se para ele. É um ponto final, na história de antes. Mas pode ser o começo de outra coisa. Só que não agora, não aqui. Eu preciso ir embora de mim para voltar a mim mesma por inteiro. E se, um dia, nossos caminhos se cruzarem de novo, e se ainda existir amor, e não só memória talvez a gente possa reescrever. Ele assentiu, cabisbaixo, mas respeitoso. Sabia que não podia forçar o tempo. E o Alain? Marli sorriu, com doçura. Alain foi um espelho, um apoio, um respiro, mas não é ele que vai me salvar. Aprendi que ninguém pode me dar o que eu mesma preciso encontrar. Na última parada, antes da estação final, os passageiros desceram para um breve passeio por uma pequena vila francesa, à beira de um lago.
Era o adeus simbólico antes do destino. Marli andou sozinha, sem pressa. Visitou uma loja de cristais, comprou um colar com uma pedra âmbar e sentou-se à beira da água. O vento soprava leve, como se dissesse: vai, é seu momento. Alain aproximou-se com um cachecol nas mãos. Esqueceu isso no vagão, disse, com um sorriso gentil. Ela agradeceu, o olhar iluminado pelo sol que tocava a superfície do lago. Sabe o que mais gostei nessa viagem? Ela disse. Ter me visto de fora, como se fosse uma outra mulher que eu ainda não conhecia. E o que achou dela? Ela é mais forte do que imaginava. Alain estendeu a mão e entregou a ela um envelope. Um presente meu. Não precisa abrir agora. É só algo que escrevi. Obrigada, disse, tocando de leve os dedos dele. Você me ajudou mais do que imagina. Espero ter sido só uma ponte. As paisagens mais bonitas vêm depois dela. Horas depois, o trem começou a reduzir a velocidade. Os alto-falantes anunciaram que a estação final se aproximava. Os passageiros organizavam seus pertences. O clima era de fim de filme, de capítulo encerrado. Cole-Louse, na cabine, guardava suas coisas em silêncio. Tocou o travesseiro onde Marli dormira nos primeiros dias. Sentiu o cheiro do passado. No corredor, Marli observava o movimento. A paisagem agora era urbana, mas suave. Flores silvestres à beira dos trilhos e casas coloridas que pareciam saudar os viajantes. O trem parou. Portas se abriram. Passageiros desceram. Cole-Louse a viu ao longe, com sua mala pequena em mãos, os cabelos soltos, caminhando decidida. Marli. Ele chamou, correndo até ela. Ela se virou. Calma. Posso te escrever? Ele perguntou. Pode. Mas sem esperar resposta imediata. Ele assentiu, sem insistir. Eu espero o tempo que for. Ela tocou sua mão. Talvez não precise esperar. Talvez precise apenas seguir. E, sem olhar para trás, caminhou pela plataforma. Alain estava lá, esperando apenas para se despedir. Eles trocaram um abraço caloroso, e ele a observou partir sem pedir mais. Marli saiu da estação e caminhou pelas ruas de pedra, respirando fundo. Em sua bolsa, o envelope de Alain permanecia fechado, mas no coração, uma nova história já havia começado. A mulher que embarcou no trem era uma. A que desceu era outra. E, desta vez, não precisava mais de destino. Ela era o próprio caminho. Os primeiros passos fora da estação foram leves, quase flutuantes. A cidade que agora abraçava Marli com suas ruas de paralelepípedos, janelas floridas e cafés ensolarados, parecia sussurrar que ali também era possível recomeçar. Mas, mais do que isso, o verdadeiro recomeço já havia acontecido dentro dela. Carregava uma mala pequena, o diário recheado de palavras íntimas, e, no fundo da bolsa, ainda o envelope que Alain lhe entregara. Sentia que o momento de abri-lo se aproximava. Instalou-se numa pequena pousada próxima ao centro histórico, onde as janelas davam vista para um jardim interno coberto de trepadeiras e bancos de ferro branco. Era um lugar calmo, discreto, com aroma de lavanda e pão recém-assado. Exatamente o que ela precisava. Naquela noite, jantou sozinha. Pediu vinho branco, massa com cogumelos frescos e uma fatia de torta de maçã. Não por tristeza, mas por prazer. Pela primeira vez, escolhia não pela presença de outro, mas pela própria vontade. Depois, sentou-se no quarto iluminado por abajures dourados, abriu o envelope com mãos tranquilas e encontrou duas coisas: um pequeno cartão de papel texturizado e uma folha com um poema escrito à mão. No cartão, apenas, às vezes, o que mais procuramos está dentro de nós, esperando que paremos de correr. No poema, palavras simples, mas tocantes, a quem procure amor nas rotas traçadas, e quem o encontre nas curvas incertas. Você, mulher de alma em silêncio, encontrou-se na travessia e isso é mais do que qualquer chegada. Marli leu, releu, fechou os olhos e sorriu. Era como se as palavras dele fossem um abraço leve no coração. E naquele abraço, não havia cobrança, nem promessa. Apenas acolhimento. Alain não era o destino dela, era parte do percurso. Um espelho que a ajudou a ver quem estava ali o tempo todo. Cole-Louse, por outro lado, escolheu seguir viagem para outra cidade próxima, onde ficaria alguns dias antes de retornar ao Brasil. Em sua bagagem, levava apenas roupas e arrependimento. Pensou em escrever para Marli, mas decidiu respeitar o silêncio que ela pedira. Talvez jamais se reconectassem, ou talvez sim,
mas agora não era a hora de invadir o que ela havia conquistado. Visitou uma igreja antiga, acendeu uma vela e, num gesto de humildade, rezou. Não por ela voltar, mas para que ambos fossem felizes, mesmo que em caminhos diferentes. No segundo dia na nova cidade, Marli decidiu fazer algo diferente. Inscreveu-se num curso breve de escrita criativa, que acontecia numa livraria charmosa. Durante as aulas, encontrou outras pessoas com histórias, dores e recomeços. Pela primeira vez em anos, sentiu-se parte de algo maior do que um casamento, uma mulher no mundo. E ali, sentada entre estantes de livros e cadernos abertos, começou a escrever a sua própria história. Não a de Colam-se Marli, mas a de Marli, sozinha no título, forte no enredo, sem trilhos obrigatórios. Durante uma caminhada matinal pelo rio, avistou um casal jovem tirando fotos, rindo, encantados pela vida. Parou por um instante, observando. Não sentiu inveja, nem nostalgia. Sentiu gratidão por ter vivido o amor, e sabedoria por ter sabido deixá-lo ir. Certa tarde, recebeu um bilhete na pousada. Era da recepção, um envelope sem remetente. Abriu. Com calma. Era de Colam-se. Não escrevo para pedir retorno, nem resposta. Só para dizer que, mesmo com a dor, eu entendi. Você se encontrou. E, ao fazer isso, também me obrigou a olhar para mim. Estou tentando, aos poucos. Se um dia cruzarmos de novo, que seja com leveza, com carinho. Colam-se. Ela leu, emocionada, mas não chorou. Guardou o bilhete no diário e escreveu logo abaixo: hoje, recebi a paz de um adeus que não corta. E entendi que o fim não é queda, mas voo. Meses depois, já de volta ao Brasil, Marli publicaria um pequeno livro de crônicas chamado Janelas. Sobre trilhos, inspirado na viagem de trem. Sucesso entre leitores sensíveis, suas palavras tocavam não pelo drama, mas pela delicadeza com que narrava os encontros, os rompimentos, e a beleza de se reconhecer em meio ao caos. Colam-se foi a uma livraria, comprou o exemplar e leu em silêncio, página por página. Ao final, deixou uma rosa branca entre as folhas e colocou o livro na estante. Sabia que aquele era o lugar certo para a história deles, uma lembrança bonita, mas encerrada. Já Marli seguiu viajando, não sempre de trem, às vezes de avião, outras vezes de ônibus, muitas vezes apenas com a mochila nas costas e o diário em mãos. Descobriu que o mundo não precisava ser romântico o tempo todo, bastava ser real. E ela, finalmente, estava viva de verdade. Não como esposa, nem como parte de alguém, mas como mulher, inteira, livre e feliz.